inspiração sobre o título A Luz de Clara de Assis, porque... Então, vamos pular. O Walter já me ensinou como é que muda e não muda. O Walter vai mudar lá para mim. Obrigada, Walter. Então, vamos falar de Clara de Assis. O nome de Clara, é isso mesmo, Walter, é o próximo mesmo aqui. O nome dela é Chiara do Freduccio. Esse é o nome original italiano dela. Ela nasceu em Assis, na Itália, em julho de 1194. Eu coloquei /93, porque tem fontes que falam 93, outros 94. Eu não consegui definir, então eu acho que é entre 93 e 94. Não faz tanto... Né? Como ela é mulher, ela vai falar que ela nasceu em 93, não em 94. Eu vou ficar, vou ficar assim. Então, é 94, não 93. Filha primogênita de Ortolana e Favarone. Ela vem de uma família muito rica. Ela morava num palácio, o pai dela era um conde. Então, ela vem assim, de uma linhagem muito fina, de muita riqueza, realmente muita fartura. E a mãe dela era uma pessoa muito religiosa, de muita oração. Desde pequena ensinou muita oração para Clara, muito essa coisa da caridade, de ajuda ao próximo. Então, Clara já tinha nela esse carinho pelos menos favorecidos, essa vontade de ajudar. Já era nato no espírito de Clara, a gente percebe isso. E o nome dela, uma coisa interessante, é que Clara foi dado, diz que pela mãe dela, porque quando a mãe dela estava grávida, ela estava com medo de ter dificuldades no parto. E um dia, ela, ajoelhada diante de um crucifixo, pedindo orientação, proteção para aquele parto, ela escutou uma voz. E essa voz dizia para ela... Walter, muda para mim? Aqui. Ela escutou essa voz. Não temas, mulher, porque terás um parto normal e a luz daquela que vai nascer resplandecerá com mais claridade que um dia de sol. Por isso o nome dela é Clara. Então, realmente, ela é essa Clara, dizem que por conta dessa comunicação que a mãe dela teve. Eu vou virar um pouco aqui, porque eu não quero perder nenhuma anotação que eu coloquei, mas eu não vou conseguir ver tudo. Então, aqui tem esse quadro dela. Dizem que Clara realmente era muito linda, uma pessoa com uma fisionomia muito, muito especial, e por isso vem todo essa luz de Clara, vem da beleza dela, não só do coração, mas fisicamente, diz que ela era muito bonita também. Clara, ela se encantou pelos ensinamentos de Francisco, justamente porque ela via nele essa questão de ajudar o próximo, que já existia no coração dela, por isso ela já se encantava pelos estudos de Francisco. Então, Clara de Assis, como a gente chama em português, aqui eu vou dar algumas, a base, um pouco, só uns tópicos, depois vou falar um pouquinho mais. Ela fundou a Ordem das Clarissas, ou Damas Pobres, também chamada de Segunda Ordem de São Francisco. Foi a primeira e única mulher a escrever uma regra de vida religiosa exclusivamente para mulheres. Existem regras de outros religiosos, que a gente conhece, Santo Agostinho, tem várias regras que na Igreja Católica são ditadas por homens, mas ela foi a primeira mulher a ditar essas regras. Ela que vai conseguir que a ordem franciscana seja transferida, então, e autorizada para as mulheres que decidiram seguir Francisco. Sua decisão de escrever uma regra, que é justamente isso, que ela faz essa transformação, essa determinação da vida, da pobreza, foi uma mudança radical nas normas religiosas de seu tempo, lembrando que ela estava em plena Idade Média. Então, realmente, a posição dela como mulher naquela época e como uma líder religiosa que ela se tornou, tem um contexto muito forte, muito sério, por conta de toda a perseguição, as inquisições, tudo que ocorria naquela época. E só depois de insistir, o Papa Inocêncio IV aprovou essa regra dela, 2 dias antes da morte de Clara. Parece que ela estava esperando que essa regra fosse aprovada para então que ela pudesse desencarnar. Ela estava muito doente já, ela morreu praticamente com 40 e poucos anos, muito doente, mas parece que 2 dias, que ela, depois que ela recebeu isso, ela veio então a desencarnar em agosto de 1253. E interessante porque... que ela desencarnou? 1253. Não, a idade dela também é 40 e poucos anos, não fiz, porque também tem um pouco a data de nascimento dela e morte, eu não sei se é tão, assim, 40, volta de 40, ela não viveu muito, na verdade, foi isso. E é interessante porque a pobreza
que tanto Francisco quanto Clara pregam não é a pobreza simplesmente de se desvencilhar, de ser miserável e pobre, não é somente isso. Tem um contexto maior pela época da Idade Média, onde a Igreja Católica, né, a pompa, a riqueza dos cardeais, do Papa, era muito grande. Então, era uma forma deles tentarem mostrar um pouco mais não precisa daquela pompa toda, daquela parte de riquezas. É isso que eles pregavam, essa simplicidade, essa humildade baseada na vida de Jesus, é isso que eles pregavam. E ela foi canonizada em 1255 pelo Papa Alexandre IV. Clara, então, ela tem essa caminhada dela, ela nasce nesse lar muito rico e ela tem já esse coração já de ajuda ao próximo, de caridade, ela já tinha isso nela. Tem contato com Francisco de Assis, conhece os ensinamentos dele, se encanta com ele, e ela é muito jovem, por volta de 16 anos, ela tem, então, a vontade de seguir Francisco. Já diz no coração dela que ela quer seguir Francisco porque ela quer seguir Jesus, ela quer oferecer a vida dela para Jesus. Muito bem, desde que ela tem que contar para os pais dela a ideia. Para a mãe, ela já achava que ia ser um pouco mais fácil, porque a mãe já tinha uma via um pouco mais religiosa, mas para o pai falar que ela tinha sido prometida para um casamento, falar que ela não ia casar, mas que ela ia seguir Jesus, ela sabia que ela teria aí um pouco de dificuldade para poder comunicar à família. Então, ela está nessa indecisão, não indecisão, porque ela já tinha decidido, mas esse momento de poder, como ela ia fazer para seguir Francisco. Então, num domingo de Ramos, ela vai até a igreja, e nesse pedido dela, essa conversa interna dela, enquanto ela está lá conversando com ela, rezando, um bispo chega para ela e entrega para ela um ramo de oliveira. E ela entende aquilo como sendo, porque quando ele entrega para ela, ele fala que a paz de Cristo esteja com você. E ela entende aquilo como um sinal, que era o que ela tinha que fazer. Então, Clara, já com 18 anos, ela decide que ela vai fugir de casa. E ela pede, então, para que Jesus põe entendimento no coração da mãe, que ela possa, então, sair. E o pai já ia ser uma outra história. Então, ela foge, ela não comunica ao pai, ela foge de casa. Diz que ela foge pela porta dos fundos, que era uma porta usada para transportar defunto. Quando as pessoas morriam, as pessoas eram transportadas pela porta dos fundos. Era uma porta muito dura, muito pesada, porque ela não se abria com tanta frequência. E também ela tinha uma certa... a colocação da porta era uma porta difícil de abrir. E diz que ela, tão franzina, conseguiu uma força sobrenatural para conseguir abrir e fugir por aquela porta. E ela foge, então, vai encontrar com Francisco, e se encontra com ele lá na igreja, e eles fazem, então, um ritual para ela. Ela é aceita na ordem franciscana, e aí eu vou passar para o próximo, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Está aqui já. Não, já passou. Isso é para passado? Não, Aqui? não. Não passa? Mas eu estou com as minhas notas aqui. Não tem problema, porque eu já estou... Tá tranquilo. Volta, obrigada. Então, aqui está, né, a foto dos ramos que ela recebe. Aqui, segunda parte, onde quando ela é recebida na ordem franciscana, Francisco corta os cabelos dela bem curtos, que seria um sinal, então, dessa entrega dela à igreja. E ela passa, então, a receber um robe, ela tira as roupas, recebe a roupa de franciscana, e ela oficialmente entra para essa ordem franciscana. E ela depois vai para um convento das beneditinas. É o primeiro convento que ela vai. E ela, então, passa a seguir Francisco nessa decisão dela. Depois de um tempo, o pai dela vai atrás. Ele não aceita essa conversão, mas, então, ela tira o véu e mostra para o pai os cabelos cortados. E, naquela época, era respeitadíssima essa decisão dela de entrar para a igreja. O pai acaba tendo que aceitar essa decisão dela de entrar para a igreja, né? E é interessante porque as duas irmãs dela, Beatriz e Inês, também também entram para a ordem algum tempo depois, e a mãe dela também no final, quando fica viúva, também passa a ser uma Clarissa, né, depois com ela. Então, assim, o tanto que ela foi incentivando, o exemplo dela, inspirando as próprias pessoas da família. E dentro desses milagres, daquilo que fala sobre Clara, uma página interessante é que a Inês, a irmã dela, 16 dias depois que ela Clara se entrega à ordem franciscana, a irmã dela, então, também vai. Só que com a irmã dela, o pai já não deixou. O pai ficou muito bravo, pega o irmão, vai lá, né, no convento onde ela está, puxa ela pelos cabelos, tenta tirar a irmã dela, Inês, toda a força de lá de dentro,
E a Clara fica muito agitada e começa a rezar, começa a fazer, assim, pedir muito ajuda. E diz que diz que eles não conseguiam mover a irmã dela do lugar. Parece que a irmã dela ficou presa no chão, e aí 2 homens puxando. E ela não queria ir embora, então o pai da Clara ficou muito bravo. E diz que ele pegou assim para dar um soco nela, e quando ele foi dar um murro, diz que a mão dele parou no ar e ele não conseguiu. E ele desistiu. Então a Inês continuou. Então, assim, a gente estuda, a gente sabe que tem muita da história de Clara vem de Santa Clara por conta da Igreja Católica. Então, muita coisa está ligada aos santos, né, aos milagres feitos. Se a gente olhar com o olho espírita e sabe que os milagres, né, os fenômenos podem acontecer, por que eles acontecem, como é possível acontecer, talvez não da forma como foi contada, mas de alguma forma ele não teve força para tirá-la daquele lugar e ela seguiu a caminhada dela. Então, olha que lindo o que o Papa Alexandre IV diz sobre Clara. Quão vivo é o poder dessa luz e quão forte é o brilho desta fonte luminosa. Na verdade, essa luz tinha se enclausurado no escondimento da vida monástica e irradiava luzes cintilantes. Recolhia-se em um mosteiro estreito e expandia-se ao longo da vastidão do mundo, mantinha-se dentro e difundia-se fora. Porque Clara fez toda a parte dela de caridade com as próprias irmãs do convento dela, as próprias franciscanas que entraram para a ordem com ela. Ela é relatada, tem várias cartas sobre Clara, relatando o quanto ela ajudava as irmãs, o quanto ela era caridosa, o quanto ela era amorosa. E aí os milagres dela, com a questão de algumas doentes, né, Frei, que veio também procurá-la, pessoas que tinham problema de visão, que foram curadas. Tem muitas histórias em torno dessa atitude de Clara, que também passava a parte, né, dos milagres, também é atribuído a ela vários milagres, por isso ela foi santificada, porque existia todo um processo para julgar os milagres e chegar então à conclusão, depois de todo um processo de beatificação e santificação, ela ser declarada santa por conta disso. Exatamente, ela ela tinha a mediunidade dela, e tanto que eu não sei se você sabe, em 1950 ela foi declarada, ela é a santa padroeira da televisão. E a história atribuída que um dia ela estava muito doente e ela não podia participar de uma missa e ela estava muito chateada por isso. Então, ela, acamada com febre, ela pediu com tanto fervor, que disse que no quarto dela abriu-se uma tela e ela assistiu à missa da cama dela, fez a Eucaristia, participou espiritualmente daquela missa. E aí, então, a igreja, a televisão, em 1950, disse que ela foi a primeira pessoa a assistir televisão de casa. E a gente sabe que a espiritualidade é possível, que aquela tela tenha sido colocada para ela, que ela possa, sim, ter tido essa possibilidade de ter a bicorporeidade. A gente pode estudar vários fenômenos com relação a isso. Tem contos que ela fazia muito o sinal da cruz, para abençoar, para curar. E aí também tem uma história de um frei que chegou com pão e ele pediu para ela multiplicar o pão. Ela falou, não, eu não vou fazer isso. Aí ele falou, então abençoa os pães. Ela fez o sinal da cruz e disse que o sinal da cruz ficou em todos os pãezinhos. Histórias assim, né? A gente pode questionar, a gente tem que questionar, mas não deixa de ser relatos, talvez até para ilustrar um pouco de quem foi Clara, de como ela viveu, e essa determinação e essa dedicação da vida dela. Eu coloquei essa foto aqui desse túmulo de Santa Clara, porque o túmulo dela foi encontrado em 1850, e o esqueleto dela em perfeito estado de conservação. Ela não estava decomposta. Então, essa imagem dela está na igreja de Santa Clara, e o rosto dela, né, ali, lógico, fizeram uma forma em volta do esqueleto dela, mas ele está intacto. Então, hoje você pode visitar e ter o formato do rosto dela, que é... Aí tem várias coisas a serem estudadas, né? Porque o corpo não se decompõe, mas existe uma forma para a Igreja Católica, é um milagre, que o corpo dela não se decompôs, é um sinal, mais um sinal da santidade de Clara.
E aí, falando então de Francisco, e claro, é por isso aqui que eu digo que a aula do Rafael no meio dessa história faz sentido, porque eu fiquei pensando muito nisso. É incrível a gente ver os exemplos de Francisco, de Clara, e a gente, onde que a gente entra nisso? Como que eles conseguem chegar onde eles chegam? Como é que eles fazem para tudo isso? E dessas perguntas que o Rafa trouxe hoje, até a 131, eu vou pular lá para 894. Porque Kardec fala exatamente isso. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Ou seja, parece que assim, já nasceu pronto, né? Eles já nasceram, já eram iluminados, já, nossa, que beleza, chegou aqui prontinho. Então ele pergunta, terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes própria e a vencem? Ou seja, a gente, ele está falando da gente, né? Será que essas pessoas vêm prontas? E a gente que está aqui batalhando, né? É o mesmo mérito? Imaginando que é isso, as pessoas vêm prontas, né? Que Jesus desceu pronto. Jesus também foi uma construção. Francisco foi uma construção. Todos esses espíritos que a gente vê aqui, né? A gente vê os quadros, as fotos, a gente sabe que foi uma construção. Então, qual que é a diferença? E os espíritos vão responder basicamente nessas duas sentenças. Eles lutaram outrora e triunfaram. O bem se lhes tornou um hábito. Foi assim. Então, por isso que essa aula faz sentido. Que a gente começa a ver a nossa caminhada, a nossa evolução, passo a passo, encarnação a encarnação, escolha a escolha. Né? A gente não vai voltar, mas vai ficar ali paradinho às vezes, até que a gente faça escolhas melhores, até que a gente melhore, até que a gente aprenda, até que a gente evolua para fazer escolhas melhores e ter outros resultados. Então, quando a gente olha a vida dessas pessoas iluminadas, desse sol, dessa luz, a gente tem que lembrar isso. Eles só conseguiram pelo simples fato de que eles escolheram ao longo do tempo. Eles foram construindo, foi uma construção. Emmanuel fala uma coisa que eu adoro: a disciplina antecede a espontaneidade. Quanto mais a gente faz as coisas, que a gente começa a ter disciplina e vai se transformando num hábito, mais fácil vai ser. Quando a gente fala assim, hoje eu não vou responder mal criado aquela mensagem. Se a gente começar a fazer isso várias vezes, ou não responder torto, ou não, você vai criar um hábito. Vai chegar uma hora que vai ser espontâneo, aquilo já não te toca mais. Fala, imagina. Porque é uma questão de construção, como a gente começa a ver nós mesmos, começa a ver o outro. Então, simples assim, eles lutaram outrora. Então, quando a gente olha essas pessoas, talvez seja essa reverência que a gente tenha, porque a gente sabe que ali teve muita luta, teve muita escolha, teve muita abdicação da vontade e muita dos desejos e a vontade de se melhorar, a vontade de fazer algo diferente, que é o que move a gente, exatamente. Então, o texto, né, a resposta fala exatamente assim: esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhe parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. E a notícia é maravilhosa. Nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra, o que entre vós representa a exceção. Então, essa evolução, a certeza da vitória que o Rafael falou, essa questão de que nós vamos chegar lá, imagina viver nesse mundo onde isso não é mais exceção. Esses espíritos que a gente fala aqui são regras. Não vai ter mais isso. É isso que a gente tem que caminhar e almejar. O mesmo se dará na Terra. A gente está passando por isso para chegar nesse mundo. Quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na verdadeira acepção. Então, eu estou trazendo isso porque a caridade esteve muito presente na vida de Francisco, na vida de Clara também. A gente vai entender um pouco como é que funciona, porque é um processo de construção também. A caridade, ela é um processo de construção. Como que você começa a querer fazer essa caridade está ligado em como você vai aprender, entender, aprender, compreender, fazer disso um movimento de ação para que ela se transforme em caridade. Que tem um processo assim. É isso que eu tentei estudar aqui. Como é que você chega naquele ponto onde você realmente vê a necessidade do outro? Não é uma coisa que nasce do nada. Existe esse esforço, essa vontade, existem sentimentos que vão ser despertados também antes. Então, é um exercício, como ele disse ali, né? Uma questão de escolha, um exercício diário que a gente faz. Paulo vem falar para a gente, ele pede para que a gente se exercite pessoalmente na piedade. E Emmanuel vai dizer, né, como a gente está tentando provar aqui e falar, não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem o apoio na prática. Nenhum deles, nenhum de nós. Mesmo aquilo que a gente já conquistou aqui,
é porque a gente vem nesse trabalho de praticar, de tentar ser melhor, né? É uma busca que a gente está fazendo. Então, a gente só vai conseguir quando a gente praticar isso, porque é muito legal a gente vir aqui e aprender. E aí a gente fala, nossa, estou super bem, saí super bem do domingo do centro. Aí chega segunda-feira, a gente tem que ir para o trabalho. Aí você fala, nossa, né, Deus me dê força para pôr em prática tudo que eu estou falando, aquilo que eu estou aprendendo, porque aqui a gente está num ambiente mais propício, a gente está envolto, né, com o mesmo objetivo, estamos aqui num foco. Mas quando a gente está lá fora, cada um está com foco, ninguém está lá no teu trabalho com a mesma intenção de se melhorar. Então aqui é um lugar que a gente se nutre, mas a prática mesmo está lá. E essa prática que vai levar para eles chegarem onde eles chegaram. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. E compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso. Então, o que é isso? É a gente conseguir tentar essa compreensão um pouco da vida, essa compreensão de onde estamos, de qual dia da quinta série a gente está. Né? O que a gente vai fazer para aprender? Como eu vou sair dessa roda viva que eu entrei, que eu não saio, esse sofrimento, essa dor, essa doença, seja lá o que está incomodando a gente no momento, que a gente não quer mais viver aquele momento. O que a gente vai fazer com isso? Vamos compreender o que está acontecendo, a importância dessa compreensão para a gente poder chegar nessa evolução. Né? E aqui um pouco da imagem, para a gente ter, mesmo no visual, uma pessoa, um músico, ele não chegou, ele vai fazer uma apresentação no dia, né, do nada. Tem anos de treino, tem anos de prática. Né? E eu vi uma vez uma historinha tão bonitinha, não sei se eu vou conseguir lembrar para contar para vocês, mas era assim, acho que a pessoa encontra um músico, acho que talvez vai lembrar dessa história, encontra um músico e ela fala assim para esse músico, nossa, que maravilhoso, né? Eu queria tanto poder tocar como você. E ele fala, eu também, mas assim, existe todo um treino. Não vou lembrar exatamente a historinha, é uma pena. Se eu lembrar, eu volto na história. Mas assim, o quanto que a gente vê uma apresentação e a gente esquece, né? A gente vê uma Olimpíada e a gente esquece os últimos 4 anos daquele atleta, o quanto que tem de prática. O que eles estão aqui explicando, tentando mostrar para a gente, que para chegar à prática, tanto no esporte quanto na música, eles vão dizer também que os nossos dons espirituais também pedem a mesma prática. Para a gente conseguir chegar aqui numa atitude dessa, de caridade, de uma Madre Teresa, a gente vai ter que praticar e praticar bastante, consciente. Conta a história que a Madre Teresa estava cuidando de um doente e uma repórter falou para ela, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. E Madre Teresa respondeu para ela, eu também não. Né? Assim, a Madre Teresa respondendo, quer dizer, eu não faria por dinheiro nenhum. E ela disse que ela também não. O valor que ela desenvolveu de cuidar de um doente, onde a gente fala, nossa, nem que se me pagassem eu faria isso. E ela fala, nem se me pagasse eu faria isso também. Está além disso. Mas para chegar numa Madre Teresa, quantas encarnações, quantas escolhas, quantas práticas, quantas coisas tem por aí. Então a gente tem que sempre imaginar que exige de nós, a cada dia, esse exercíciozinho. Então essa compreensão, quem vai dizer isso para a gente é o André Luiz, é a raiz da verdadeira fraternidade. A gente só vai conseguir chegar numa atitude de uma Clara, de um Francisco, de uma Madre Teresa, quando a gente começar esse caminho. Então, eu estou tentando voltar para ver de onde saiu toda essa atitude de caridade, de benevolência, de fraternidade. Então, ele vai dizer para a gente, André Luiz, que essa compreensão é a raiz dessa fraternidade, o momento que você começa a tentar entender o próximo. E esse texto de André Luiz eu gostei muito, porque é muito falado, né, nesse amar o próximo, amar o nosso inimigo, e eu achei isso incrível, o que André Luiz nos coloca aqui, o pedido do mestre para a gente. Nos recomendou amor aos inimigos, não nos induziu a genuflexão improdutiva à frente dos nossos adversários. O Senhor pede entendimento. Então, não é lógico, e no próprio livro dos Espíritos, eles falam, não se pede que o nosso coração bata do mesmo jeito por um amigo e vai bater do mesmo jeito para um inimigo. O inimigo aqui no sentido do oposto, né? do adversário, não como inimigo ferrenho, mas tudo que não bate com aquilo que a gente acha que é o certo. Então, a gente tem essas antipatias gratuitas. Mas o que ele está falando aqui é só esse entendimento. O entendimento de que, pelo menos, o outro não está, talvez, no mesmo nível evolutivo que eu esteja, para entender aquela situação.
Então, se eu pensar desse jeito, se eu começar a exercitar essa compreensão do outro, vai despertar em mim sentimentos muito mais nobres. Não é pelo outro. Não é o outro que está em jogo. É a gente que está em jogo. É a minha paz que está em jogo. Então, se para eu tiver paz, eu tiver que fazer esse caminho de parar e entender que o outro não está ainda, como eu tenho outros que estão à minha frente, que olham para mim da mesma forma, porque a gente olha para o outro e esquece que tem alguém olhando para a gente também, tendo a mesma compaixão com a gente, tendo a mesma compreensão com a gente. Ou se não está, gostaríamos que estivessem. Né? Principalmente o chefe, quando a gente liga que está doente, a gente quer que ele entenda que a gente está doente e tenha compaixão pela gente. Agora, como que a gente faz o caminho contrário? Né? Continuando. Jesus, por isso, pede, acima de tudo, tá fácil, hein? Esquecimento do mal e disposição sincera para o bem, com atitudes positivas, de boa vontade, a fim de que os nossos adversários nos identifiquem com mais clareza as boas intenções. Então, não é você sair por aí abraçando o inimigo, porque Jesus mandou você amar, né, o inimigo, amar você mesmo. Mas é isso. Agora aqui, esquecimento do mal e disposição sincera para o bem conosco mesmo também. Porque a gente vem nessa caminhada. A gente também tem pessoas que ficaram chateadas com a gente, não só nessa vida, em outras. A gente também tem nossas continhas para acertar. A gente também tem os nossos desafetos, como a Lina fala. Os nossos desafetos. A gente também quer que eles também nos compreendam que estamos tentando mudar. Né? Lembra da minha voz? Aqui é meus cabelos. Lembra quem mais tem mais idade que vai lembrar. Lembra da minha voz? Né? Continua a mesma. Mas os meus cabelos, quantas diferenças. Será que os nossos inimigos eram uma propaganda para os novinhos? Era uma propaganda. Se você riu, você lembra da propaganda. Era uma propaganda para os mais novos, de uma moça, uma propaganda de shampoo, onde ela falava, né, que a voz era a mesma, mas os cabelos já tinham uma diferença maravilhosos. A voz era toda chatinha, a voz não mudou, mas os cabelos... Fica quietinha que a gente gosta de você, né? Mais ou menos assim. Mas, de verdade, a gente continua com... Eu acredito que quem olha pra gente, quem a gente conviveu em outras vidas, que deve olhar pra gente assim, eu conheço essa voz. Mas a gente está com um cabelinho um pouco diferente, né? Depois da progressiva, os cabelos estão bem diferentes. Então, de verdade, para não tirar a beleza desse momento, assim, do que Jesus pede para a gente, tentar esquecer esse mal e ter essa disposição para o bem, para que a gente possa, com essa atitude, inspirar e identificar aos outros as nossas boas intenções. Outro ponto também para a gente pensar que quando a gente está do outro lado, né, como eu disse, como seria a nossa conduta, e esse faz parte do texto, como seria a nossa conduta se estivéssemos no lugar dessas pessoas que nos machucam, né, desses inimigos? Guardaríamos o coração sem fel se nos demorássemos na posição onde se encontram, muitas vezes dominados pela ignorância ou pelo desespero? Né? A gente é muito mais ignorante do que mal, a gente faz muita coisa, às vezes não tem intenção de machucar, às vezes sim, mas às vezes não. Como é que está o nosso coração? Então, para falar um pouco de fraternidade, eu trouxe aqui essa definição, que é um afeto de irmão para irmão. E Emmanuel vai definir como uma fraternidade pura, é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. E eu, nessas coisas que eu vou ouvindo pelo caminho, eu ouvi uma coisa que... e hoje de manhã eu fiquei pensando assim, durante 4 anos, eu dirigi aqui de Deerfield para Miami, quer dizer, 3 anos, e 1 ano até Coral Gables. Então, eu passava assim 1 hora para ir, 1 hora para voltar no trânsito. E o que eu ouvi hoje fez sentido, porque ela fazia uma comparação com a fraternidade assim. A fraternidade é você... Não é conviver todo mundo junto, porque o tráfico está todo mundo junto, mas a gente está quase se matando um outro. A fraternidade é quando você consegue interagir com as pessoas à sua volta de uma forma harmoniosa. Então, hoje de manhã eu fiquei pensando, se eu precisei dirigir tanto tempo assim, é porque eu tinha que aprender bastante no trânsito a ser mais harmoniosa. Porque hoje eu gasto 10 minutos para chegar no meu trabalho. Talvez tenha melhorado um pouquinho. Então, será que a gente está muito preso no trânsito para lembrar isso? Que nós estamos num tráfico, todo mundo ali parado, né, naquela 95, 1 hora ali parado. Ali, somos fraternos? Ou a gente só está todo mundo junto? Hoje a gente está realmente entendendo que está todo mundo ali, alguns perdendo
compromissos importantes, outros com cirurgia marcada, outros perdendo avião, outros que estão irritados porque, né, não conseguem chegar. Então, assim, o que cada um está passando? E a vida, assim, estamos num grande congestionamento. Então, a gente está só convivendo ou estamos com a fraternidade de entender que somos semelhantes, né? Nós não somos iguais, nós somos semelhantes. A fraternidade, ela vai mostrar que nós conseguimos olhar para as diferenças sendo a gente mesmo. Por isso a compreensão. Por isso que, realmente, a compreensão ela é esse caminho para a fraternidade, para a gente entender isso. Essa irmandade que a gente tem de convivência harmoniosa. E eu sempre, o Tom, meu marido, que me dá assim, coitado, né? Eu faço estudo e fico fazendo pergunta para ele. Aí eu falei assim para ele, como é que eu vou falar que todo mundo é irmão se a pessoa nem consegue conceber que existe um Criador que nos criou igual? Aí ele falou, porque eu acho que tem muita gente que não tem essa crença, né, num Deus Criador, mas ela é fraterna, porque ela vê o outro, simplesmente por essa frase aqui dos Espíritos para a gente. Porque ele faz pelo outro o que queríamos que os outros fizessem por nós. A fraternidade, você entender isso. Não é só porque, então você tem que ser fraterno porque você é irmão do outro. Às vezes é difícil a gente querer ser irmão. O Rafael falou aqui, você é irmão desse Satanás? Você é irmão desse demônio? Você é irmão dessa pessoa? Como assim eu sou irmão dele? Mas quando a gente olha dessa forma, muda totalmente o contexto. Eu não tenho que ser fraterno porque ele é meu irmão, porque ele foi criado por um ser que eu nem sei se eu acredito. Muita gente pode falar isso. Né? Mas esse ser que criou a gente que numa perfeição absoluta, ele sabe que a gente vai se enxergar assim um dia. Porque a gente vai conseguir essa evolução, enxergar o outro assim, como parte um do outro. Então, nesse capítulo sobre amar o próximo como a si mesmo, eles continuam falando para a gente. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Então, pelo simples fato de eu querer viver em paz e querer justiça na minha vida, eu vou fazer o outro o que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Porque eu já entendo que o outro pode estar passando por momentos que eu não estou entendendo porque ele está passando por aquilo, porque ele está tratando daquele jeito. Né? E compreender. Meu sogro falava uma coisa muito engraçada, ele falava assim, a gente começa a entender comportamentos no momento que você percebe o seguinte, se o meu cachorro chegar na sua casa e morder o sofá, estragar o sofá, você vai perdoar porque você vai falar para mim, poxa, mas é só o cachorro, né? Ele chegou, mordeu o sofá, o que você espera de um cachorro? Ele vai destruir algumas coisas. Mas se eu chegar na sua casa e eu destruir o sofá, tem alguma coisa errada comigo, né? Então, assim, é um pouco dessa compreensão, não é meio infantil, mas de verdade. A gente está olhando quem está fazendo aquela atitude, quem é aquela pessoa que está machucando a gente. Ele é uma pessoa super poderosa, super inteligente, super de bem com a vida, ou é como nós, crianças atrapalhadas, dando cabeçada, né? Fica dando um chute aqui, outro ali. Às vezes não tem intenção de nos ferir, mas não sabe, está tão ferido que nisso fere os outros. Né? A gente faz isso o tempo todo. Por isso a importância da gente se compreender e também se tratar. Porque quando você se compreende nisso, acho que esse tratamento vem junto, essa busca do tratamento vem junto. Né? E eu peguei essa frase, o nome dela chama Dadi Janki. Não sei se alguém aqui já ouviu falar dela. Ela foi uma líder hinduísta. E ela viveu até os 104 anos. Ela morreu em março de 2020. E eu fiquei pensando que ela foi muito esperta, porque ela foi embora exatamente no mês da pandemia. Ela não precisou passar pela pandemia aqui. Ela foi uma líder hinduísta que fizeram um eletroencefalograma dela, enquanto ela fazia outras atividades. E a onda cerebral dela não tinha alteração nenhuma. Ela tinha tanta paz, tanto controle da paz do pensamento dela, que não mexia. Então, ela cozinhando, ela cantando, qualquer coisa que ela fizesse, não mexia aquela onda cerebral dela. Então, ela tem várias frases interessantes. E olha que lindo que ela fala de fraternidade. Fraternidade significa entender que um grito de dor é igual em todas as línguas e o mesmo se aplica a um sorriso. Essa fraternidade, que a mesma situação a todos nós é a mesma. A dor de uma mãe daqui é a mesma dor de uma mãe em outro país. Vai doer igual, vai sorrir igual. Então, essa compreensão disso é que vai fazer a gente tomar próximos passos da nossa vida. Kardec, em Obras Póstumas, define a fraternidade assim. A fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume os deveres dos homens uns para com os outros.
significa devotamento. E olha, vamos pensar em Santa Clara e Francisco de Assis. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência e indulgência. É, por excelência, a caridade evangélica e a aplicação da máxima, proceder para com os outros, como queríamos que os outros procedessem para conosco. É o oposto do egoísmo. Então, Meimei vai dizer para a gente, por onde formos, que carreguemos conosco a bênção do entendimento e a luz da compaixão. Sempre, que a gente possa ter esse olhar com o outro, sempre. E ela diz o seguinte, e olha se não é legal isso. E à frente de cada companheiro ou companheira que te cruzem a estrada, estejam eles cobertos de douradas titulações ou vestidos de andrajos, lembra-te de que cada um deles carrega no coração essa rogativa sem que as vejas. Compadeça-me de mim mesmo. E aí André Luiz também fala num texto isso mesmo, só que ele usa outras palavras, compreende-me e compadece de mim. Se a gente olhar para o outro, a gente não está vendo, mas cada um de nós carrega. Compadeça de mim, me compreenda. Por mais que sejam pessoas arrogantes, em trajes, em carros, em cargos, ou aquela pessoa mais simples na rua precisando de esmola. Todos nós temos isso no nosso coração aqui, assim estampado. Se a gente conseguir compreender e ver esse rótulo da gente, a gente vai conseguir desenvolver um pouco mais de fraternidade. Né? Ninguém é tão mau, ou tão poderoso, tão sábio, assim, tão autossuficiente, que não tenha por baixo dele esse pedido de socorro. Quantas vezes a gente é mal recebido em alguns departamentos públicos, ou alguma empresa, ou no escritório, consultório médico, às vezes, e a gente esquece que a pessoa também que está nos maltratando tem esse título embaixo, compadeça-te de mim. Tentar lembrar, exercitar um pouco isso. Que mais que ela fala aqui? André Luiz segue no texto. Se nós criarmos um sistema de compreensão humana e com um respeito recíproco por base, entendo que cada qual de nós tem um tipo de felicidade particular em um caminho especial. Se nós praticarmos esse entendimento fraterno, esses conflitos desaparecerão, porque todos, na essência, somos filhos de Deus e nascemos livres para criar o nosso destino, embora, depois de nossos atos, estejamos escravizados às consequências. Lembra? Posso fazer tudo, tudo me é permitido, mas é óbvio que nem tudo me convém, porque existe aí causa e efeito. Aqui. Isso. Então, sem compaixão, não há caridade. Se a gente não desenvolver esse entendimento, essa fraternidade, a gente não vai conseguir ter essa compaixão pelo próximo. Então, a caridade nasce justamente dessa compaixão. Quem diz isso é um texto de Valdo Vieira, pelo espírito Kairbar Schutel. O título é Ser Compassivo, é um texto grande, eu destaquei isso aqui, porque é o que ele pede. Essa frase é dele, sem compaixão não há caridade. Desterremos de nós a insensibilidade crua diante das telas de angústia que se desenrolam em nossa estrada. A piedade é a simpatia espontânea e desinteressada que se antepõe à antipatia gratuita ou despeitosa. Ele deve induzir-nos à prática do socorro moral e material, junto daqueles que nos despertam, sem o que se torna infrutífera. O convite de que tem que ter uma ação. Não adianta só a gente ser fraterno ou a gente entender uma compreensão sem a gente ter a atitude de querer fazer alguma coisa com aquilo. E Meimei vai continuar também nos dizendo que devemos nos habituar-nos a compreender e a desculpar. Vai ser sempre esse exercício de compreender e desculpar. Até quando vou ter que fazer isso a vida inteira? Provavelmente, se a gente quiser ter paz. Porque se a gente fizer o caminho da compreensão, a gente vai, consequentemente, ter um pouco mais de habilidade para compreender e desculpar. E essa compreensão, então, Emmanuel continua, nasce dessa maturidade que apenas o tempo e a experiência conseguem acumular. Por isso, aquela escala evolutiva, por isso a gente consegue entender por que esses espíritos chegaram onde eles chegaram, porque foi uma construção de maturidade. A gente sabe que é um processo e que a gente vai conseguir fazer isso de pouco a pouco, caminhando. Cornélio Pires faz uma trovazinha bonitinha. Ele fala que dever lembra a escola primária, obrigação, livro e amor. No entanto, compreender é um curso superior. Então, essa compreensão com o próximo ela é bem necessária.
Então, a gente sabe que para você conseguir sair de um ponto de você ter essa fraternidade, para chegar na caridade, a ação vai ser através dessa solidariedade e da beneficência. Que foi que Clara fez, foi que todas as pessoas fizeram com as pessoas que viviam naquele lugar. Clara dentro do mosteiro, com as irmãs, Francisco de Assis fora com as pessoas, os doentes, os necessitados. Como a gente transformar, porque se a gente ficar só na compaixão, só a gente não vai se mover, vai se tocar, a gente vai ter piedade, mas se a gente não fizer nada com aquilo que nos toca, ela é infrutífera. Então, o convite é que você aprenda a sentir tudo isso, mas que você faça alguma coisa com esse sentimento e dê um fruto de alguma coisa. Não adianta só ficar, ai, nossa, que dó, né, desse pessoal, tadinhos, e não fazer nada. A gente tem que se mover. E é através dessa solidariedade, dessa beneficência que a gente vai conseguir se mover. Então, assim, para a gente poder, como Francisco dizia, né, não basta só pregar a boa nova, você tem que, se precisar, você usa palavras, porque o que mais vale realmente é o exemplo. Então, essa beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito, além de ser caridade material, a caridade moral. Então, a gente não está falando aqui só da doação material, mas que essa doação também seja moral, como a gente consegue fazer uma ajuda também moral. E aqui, para a gente lembrar como é engraçado quando você acha que você está ajudando e, na verdade, quem está sendo ajudado é você mesmo. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Acho que o grande lance de você fazer uma caridade quando você se sente beneficiado. Você não está saindo para ajudar, eu vou fazer lá uma caridade, porque, tadinho, eles precisam tanto da caridade. Não, acho que aqui é o verdadeiro sentido. É quando essa caridade faz bem para você primeiro. Você é o primeiro beneficiado daquilo que você está doando. Então, quando você compreende, fala, puxa, mas eu sou o único que vou ter que compreender, né? Mas por quê? Você está beneficiando a quem? A você mesmo. Vai voltar, a paz é para você. Quem vai dormir a noite tranquila é você. É você que está buscando, para você. O que o outro vai fazer, o que ele vai levar para casa, é dele. Mas o que você vai levar com você, é seu. Então, eis o que significam essas palavras. Não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Sempre. A gente pode fazer sem grandes alardes, né? Tranquilos, na nossa caminhada. Pequenas coisas, a gente não está falando, né, da Madre Teresa ir lá e fazer o que ela fez, abdicar da vida dela. Mas, gente, de novo, um sorriso, né, uma gentileza, um segurar a porta. Tanta coisa a gente pode fazer que gera uma caridade moral também. Então, para falar de caridade, eu trouxe aqui exatamente o que os Espíritos nos falam sobre caridade. Como é que a gente entende caridade, que vocês já ouviram aqui várias vezes, mas para mim, a primeira vez que eu ouvi falar caridade nesse sentido, toma uma outra conotação. Porque a gente pensa, basicamente, caridade, primeira coisa, caridade material. Não, o que eu vou dar, o que eu vou doar. Mas essa visão, como Jesus viu a caridade, traz uma outra responsabilidade até naquilo que a gente vai fazer com a caridade. Eles nos dizem que Jesus via, isso está na pergunta 886, Jesus via a caridade, o sentido da palavra caridade nessas três colocações aqui, que é o BIP, né, que a gente chama. A benevolência para com todos, indulgência para imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, isso seria caridade. Não é só caridade material, mas essa caridade moral que Jesus vem pedir para a gente. Então, assim, né, ser benevolente é agir com boa vontade, com todos, com quem quer que seja. Eu coloquei aqui a foto do animal, porque é isso, a benevolência te faz querer ser bom com tudo e com todos. Todos fazemos parte disso, né? É pensar no próximo, não pensar só em si mesmo. É você poder doar. A benevolência tem caráter de doação. Então, essa doação para com todos, é isso que a gente vai pensar, essa benevolência para com todos, né? A indulgência é uma misericórdia, é como você compreende essa imperfeição dos outros. Está aqui de novo a compreensão. Então, você tenha, não só você tenha seja bom com todos, mas que você entenda, tenha misericórdia com essas imperfeições dos outros. E disposição para desculpar. Tá bom, tudo bem. Ele vai aprender um dia, não é possível, né? Que todos vamos aprender, todos vamos chegar lá um dia. Então, fazer esse exercício, que não vai ser da noite para o dia, é um exercício diário,
Eu acho que a gente está vivendo uma época de pandemia que o exercício acho que é de hora em hora quase. A gente quase que tem que ter esse constante na gente para a gente está lidando com tantas pessoas, com tantas dores ao mesmo tempo e quase as mesmas dores, que a gente tem que lembrar disso mais vezes durante o dia, eu acho, para lembrar que o outro pode estar passando pela doença, pelo desemprego, né, por perdas de entes queridos, alguma coisa que justifique o porquê ele está agindo daquele jeito. E o perdão, né, dá o direito ao outro de ser como ele é, e a nós o dever de ser como melhor do que somos. Então, que a gente possa perdoar, que é um processo longo, que a gente sabe que não vai ser perdoar e estalar os dedos e falar perdoei. Perdoar requer uma série de atitudes, uma série de acontecimentos, de decisões, dia a dia. Não é esquecer, a gente sabe que não vai esquecer, mas é a decisão de, a cada dia, tentar perdoar um pouco mais, tentar entender o outro e entender como eu faria se eu estivesse no lugar do outro. Será que a minha atitude, do jeito que ele é, seria diferente, seria melhor? Porque julgar o outro como eu sou é mais fácil. Aí eu, no lugar dele, faria isso, isso, aquilo. Sim, mas eu sou eu. E eu, no lugar do outro, com a mesma história de vida, com a mesma evolução dele, será que eu faria do mesmo jeito? Às vezes a gente faria pior, né? Quem sabe? Então, a gente lembrar dessas 3 palavrinhas quando a gente falar de caridade, que é o que Francisco e Clara viveram. Viver essa benevolência para com todos. Não sei quem ouviu a palestra da Tânia, ela contando, o pessoal veio assaltar, né, o mosteiro onde estava Francisco, e ele mandou ir lá, né, dar pão, recebe. Né, bandidos, ladrões, não tinha diferença, era para com todos, é para com todos. Porque ele já entendia que todos estamos num grau diferente de evolução. Então, eles estão bandidos agora, não serão para sempre, e nós, que não somos agora, fomos um dia? Seremos um dia? Tudo depende, lembra? Né? Onde você foi colocado, as suas escolhas. E se a gente escolher errado num caminho, para onde a gente vai? Então, essa visão, acho que espiritual, mais do que nunca, de que nós viemos e estamos indo para uma outra vida. Então, não dá, você quando olha para o outro, tem que olhar assim, puxa, pode ter sido eu numa outra vida. Pode ser eu caindo nessa vida. Isso traz essa questão para todos. Essa imperfeição dos outros, né, esse perdão é muito exigido. E Clara foi uma excelente escritora. Ela escreveu várias cartas para Inês de Praga, uma rainha. Então, tem muito material dela, muito não, acho que são 4 cartas, mas assim, tem bastante material citado na Igreja Católica, principalmente dessas bulas, dessas regras que ela escreveu. E hoje de manhã, eu estava colocando uma palestra, né, eu já tinha acabado a palestra, e hoje de manhã eu fui ler um trecho da carta dela. E nesse trecho da carta dela, ela fala uma coisa tão linda, gente, que eu tive que pôr aqui, porque acho que isso foi, assim, para a gente, é de uma riqueza de imagem muito, muito bacana. Ela faz um convite de que Jesus, e era um termo muito usado na época dela, sobre essa questão do espelho. E ela fala isso para Inês de Praga. Olha o que ela fala para ela, para que ela se espelhasse em Jesus. E dado que ele é esplendor da glória, candura da luz eterna e espelho sem mancha. E aqui o convite dela, que acho que eu queria dividir com vocês, que acho que é um exercício que a gente podia fazer. Olhe cada dia para esse espelho e perscruta nele continuamente o teu rosto, para que possas te adornar assim, toda por dentro e por fora. Neste espelho resplandecem a bem-aventurada pobreza, a santa humildade e a inefável caridade. Ela acreditava realmente que Jesus era essa luz, que ele era esse espelho. Então, a gente que tenta seguir o modelo de Jesus, que é o exemplo máximo que a gente conhece aqui na Terra, que foi nos dado como exemplo de benevolência, de caridade, fraternidade, de compreensão. E teve alguém que compreendeu mais a gente do que Jesus, né? O encontro dele com a gente. Então, para mim, olhar para o espelho e poder ver a imagem refletida de Jesus, é esse o convite, assim, o que eu estou olhando no espelho? Me adornar por fora e por dentro, baseado nele, baseado nesses ensinamentos, baseado nessa luz. E ontem, com essa palestra da Adriana, ela trouxe esse trecho, né, de Emmanuel, vós sois a luz do mundo, que foi esse convite. Jesus é a luz do mundo, mas ele fez um convite, vós sois a luz do mundo, para a gente. Nós somos a luz do mundo. Então, o sol de Francisco, a luz de Clara, é a nossa chama também. Nós somos chamados para espalhar essa chama. Nós somos espalhados para ser esse espelho. Olhar essa caridade, essa benevolência no espelho. Nos olharmos.
Né? Se nos complementarmos, pois, na lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem. Vós sois a luz do mundo, e a luz não argumenta, mas esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Então, a responsabilidade nossa é de compartilhar dessa luz. A Adriana falou isso ontem, que nós possamos sair pensando que nós somos essa luz. Nós somos ainda o sol, mas a gente tem uma luz dentro da gente. Um fósforo é uma luz. Né? A luz do final do túnel, ela é importante para a gente poder se guiar. Mas eu vi uma coisa bonitinha outro dia. A luz no fim do túnel só é legal para quem está andando no túnel e quer chegar do outro lado. Porque se você estiver dormindo no meio do túnel, a luz só está atrapalhando. Apaga a luz que eu não quero andar. Então, a importância da gente caminhar nesse escuro para essa luz, mas caminhando. Porque se você quiser ficar lá no escurinho, só vai atrapalhar. Então, essa compreensão de que a gente precisa caminhar, a gente precisa continuar, estamos todos juntos numa caminhada. Essa fraternidade que vai se desenvolver em compaixão, que vai se desenvolver em amor e caridade, é essencial para a gente junto reconstruir isso aqui para um planeta de regeneração. Quem vai fazer se não formos nós? A nossa luz. Eu preciso da sua luz tanto como vocês precisam da minha, porque juntos somos um fecho de luz. Né? Fantástico. Então, para terminar, eu vou trazer aqui 4 frases de Clara de Assis. E aí eu vou terminar porque que vocês possam se identificar, para que vocês possam se identificar com ela. Mas eu queria que isso são palavras dela, registradas historicamente. Se olhares para Deus, o que tanto te preocupa vai parecer insignificante. Seja um espelho e exemplo para os que vivem no mundo. O Filho de Deus fez-se para nós caminho que nosso Beatíssimo Pai Francisco, seu verdadeiro amante e imitador, nos mostrou e ensinou pela palavra e pelo exemplo. Jesus é a ponte entre aquele que tudo pode e as criaturas que de tudo precisam. Seja você também uma ponte que liga os que têm de sobra com aqueles que sentem falta de tanta coisa. Paz e bem.